Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler hoje os versículos 4 e 5. Diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém? Podem sentar, irmãos queridos. Eu já imaginava que a igreja ia ficar vazia hoje mesmo, né? Nesse domingo, porque domingo passado não foi fácil ouvir aquela pregação. E eu digo para os irmãos, não foi fácil nem para mim pregar. Na verdade, é uma grande responsabilidade que Deus concede a pecadores transmitir sua santa palavra para outros pecadores. Então, não me vejam como padrão de nada. O padrão é Jesus, é a palavra de Deus. E eu, como vocês, estou tentando caminhar, olhando para este padrão na minha vida, assim como você também tem caminhado, olhando para este padrão na sua vida espiritual. Todos nós temos a palavra de Deus como o nosso critério, é a Bíblia que é o nosso critério. Mas eu já imaginava que muitos irmãos não iam ouvir mesmo, porque alguns até me alertam, né? Pastor, não prega essas coisas de domingo, porque você espanta visitante, né? Eu falo, não sei se ele vai voltar mesmo, então pelo menos aquele dia ele ouviu, né? Mas eu sei que alguns estão impedidos de vir, estiveram impedidos de vir por motivos legítimos, e outros porque não quiseram ou não estão dispostos a ouvir esta palavra. Mas de toda forma ela vai ficar disponível para quem quiser ouvir sozinho em casa depois. Nós vamos observar hoje os versículos 4 e 5. O que temos visto até aqui é que, se alguém quer saber a maneira que se deve viver para agradar a Deus, olha o versículo 1. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, ou seja, Paulo tinha estado lá, né, em Tessalônica, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Então Paulo está dizendo o seguinte: se alguém quer saber qual é a maneira de viver para agradar a Deus, ele deixa essa maneira bem clara. E essa maneira é qual? Essa maneira é a santificação, conhecer a vontade do Senhor. Versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Mas santificação, a vontade de Deus é muito ampla, mas Paulo separa uma, né? Lá no capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: em todas as coisas dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então existe outra vontade de Deus, que é dar graças, mas aqui Paulo está falando de uma vontade específica de Deus, e ele vai afunilar. Essa vontade é a santificação. Mas santificação ainda é algo amplo, e Paulo afunila mais ainda. Ele diz: que vos abstenhais da fornicação ou da prática sexual ilícita. É isto que Paulo está dizendo, qual é a vontade de Deus específica na santificação. E como nós vimos, santificação é separação. E foi bem isto mesmo que ele disse no versículo 3, que vos abstenhais, quer dizer que vocês fujam de toda prática sexual ilícita, e depois de fugir, mantenham-se longe, muito longe dela. É isso que Paulo disse. Agora ele parte para um ponto mais pessoal ainda. A coisa vai afunilando, e agora ele coloca a questão sexual com relação à pessoa, ao indivíduo. Olha o que ele diz no verso 4: que saiba cada um de vós, isso no grego, que saiba cada um de vós o seu próprio vaso possuir em santificação e honra. Que ele está falando de algo mais pessoal do que o verso anterior, fica claro pelo uso do adjetivo cada um. No grego, recastos. Este adjetivo significa cada um de per si, cada um individualmente. Esta palavra é usada em outros versículos do Novo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus 16, 27, Jesus diz que Deus julgará a cada um segundo as suas obras.
Então os indivíduos serão julgados individualmente no dia final. No dia final não adianta você dar desculpa. Ah, Senhor, foi a mulher, que nem Adão fez, né? A mulher que tu me deste. Culpou a mulher e depois a Deus. Se o Senhor não tivesse me dado, né? A mulher que tu me deste. Não, no dia do juízo não haverá desculpa. Cada um será apresentado individualmente diante de Deus. Esse adjetivo também é usado lá em Atos 2:3, onde diz que as línguas parecidas de fogo pousaram sobre cada um dos que estavam ali reunidos no cenáculo. Atos 2:3. E também diz Romanos 2:14 que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E também em 1 Coríntios 12:7 e 11 diz que o dom do Espírito é dado a cada um como lhe apraz, como é da sua vontade, da vontade do Espírito de Deus. Veja que esta palavra, cada um, ela se repete em várias passagens do Novo Testamento, e é esta que Paulo está usando: cada um saiba possuir o seu vaso. Então quando ele vem antes dizendo, abstenha-se da imoralidade sexual, ele está dizendo de um ato de parceria, de um ato de uma pessoa com outra. E nós listamos semana passada vários tipos de práticas sexuais que são proibidas pelo Senhor, pela palavra do Senhor. A única permitida é dentro de um casamento. Primeiro, heterossexual. Segundo, monogâmico. E terceiro, indissolúvel. O casamento que agrada a Deus, que Deus instituiu, é este: casamento heteronormativo, casamento monogâmico com uma só pessoa e casamento que dura até a morte. Este é o casamento. Este é o momento em que Deus é a regra. Esta é a regra pela qual Deus permite uma relação sexual agradável à vista dele. Lembram que quando nós pregamos que tudo que nós fazemos diante de Deus, corandel, nós usamos esse termo latino, corandel, perante Deus, até a relação sexual é diante de Deus. Tem gente que acha que quando o casal está lá fazendo a sua relação, Deus está no cantinho de onde quero ver, né? A relação de um casal casado dentro destas normas da palavra de Deus é vista diante de Deus como algo agradável. E a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia dá os mandamentos ainda. Ela diz para o homem, lá em Provérbios, capítulo, eu não quero me estender aqui, que a mensagem é grande, né? Aí eu acabo pegando um galho aqui e vou para longe, né? A Bíblia em Provérbios 5, a partir do 15, diz o seguinte: que você deve beber a água da sua própria cisterna. Ele está falando ali de um modo figurado, para dizer para você desfrutar do prazer da tua esposa. Beba a água da tua cisterna. Ele diz, não de fora, não de outra cisterna, e outra, seja para ti somente o seu manancial. O manancial seja para você somente, e não para os estranhos contigo. E ele diz o seguinte ainda: fartem os seios da tua mulher a você em todo o tempo. Ele está dizendo que a prática romântica que leva finalmente, né, obviamente, a relação sexual, que ela não começa na relação sexual, ela começa com um se aproveitando do outro neste sentido lícito, dado por Deus. Ela começa em um se desfrutando do outro. O sábio Salomão diz que os seios da tua mulher devem te saciar em todo o tempo. Se você for ler o livro de Cantares, né, muita gente começa a espiritualizar o livro de Cantares para dizer, não, isso aqui é Israel e Deus, ou então é Cristo e a igreja, é espiritual. Não, ali é um homem falando para uma mulher. O livro de Cantares de Salomão, ele tem realmente algumas figuras de linguagem,
mas essas figuras de linguagem, elas expressam as preliminares, elas expressam a relação que enche o casal, né? Ela enche o casal de excitação para uma relação sexual saudável diante do Senhor. Corandel é perante Deus. E todas essas instruções, as pessoas dizem, a Bíblia não fala dessas coisas. Sim, ela fala. Agora, o que Paulo está condenando aqui, nós já vimos que ele condena todo tipo de relação sexual fora do casamento. Todo. Nós listamos semana passada, quem assistiu a pregação da semana passada viu uma lista que nós fizemos e muito mais, porque o mundo consegue piorar cada vez mais a lista dos pecados sexuais. Mas para você não ficar fazendo, né, como disse o irmão Gava semana passada, pastor, você fez uma pesquisa no lixo, né? Então, para você não precisar fazer uma pesquisa no lixo, você só tem uma forma de saber a relação saudável diante de Deus, aceitável diante dele, é dentro de um casamento heteronormativo, monogâmico e indissolúvel, não é? Agora, o que é casamento? Aí nós falamos também semana passada. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, una-se à sua mulher e depois se tornem uma só carne. Não, primeiro o jovem quer se tornar uma só carne, depois vai ver se vai se unir à sua mulher, se vai lá no cartório, se vai fazer alguma coisa, vai ver, e depois ele deixa pai e mãe. Aquilo tudo ele faz debaixo do nariz do pai e da mãe. Não é isso que é casamento. Ainda citamos Provérbios 24, 27. Constrói tua casa, prepara o teu rebanho, depois monta a tua família. Enfim, continuando agora, Paulo, ele individualiza o versículo 4. Como ele havia falado de um modo amplo de se abster, de se afastar, de fugir, de se manter longe da porneia, que essa é a palavra grega para prostituição, porneia. Agora ele fala de cada um, ele fala de cada pessoa, ele diz que cada cristão deve possuir o seu próprio vaso em santificação e honra. Agora vamos para o significado desta palavra, vaso. Eu trouxe aqui a versão King James fiel. Existe duas King James traduzidas aqui no Brasil, a King James fiel e a King James atualizada. A King James atualizada traduziu a palavra vaso do grego, ela traduziu a palavra vaso do grego como esposa. Cada um saiba possuir a sua própria esposa. Esta King James que eu trouxe, que é a fiel, eu preferi trazê-la porque ela fala como está no grego. A palavra skelos no grego é vaso. Vaso. Então está escrito assim lá no grego: cada um saiba possuir seu próprio vaso em santificação e honra. Não está escrito esposa. A palavra gimné no grego é esposa. Não está escrito gimné, está escrito skelos, que é vaso. Então por que eu tenho medo dessas traduções que vêm para o português, que a pessoa já coloca aquilo que ela acha que é o significado da palavra? Ela não traduz de uma língua para outra, ela já quer dar um significado que ela acha. Aí coloca lá, cada um sabe possuir sua própria esposa. Aí eu pergunto, é esposa que está no grego? Não, mas vaso aqui significa mulher, porque lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, fala que a mulher é o vaso mais fraco, que o homem tem que honrar a sua mulher por causa do vaso mais fraco. Ora bolas, tudo bem, porém lá está o contexto de casamento. Aqui o contexto é prostituição, meu amigo. Lá o contexto é como procede uma mulher cristã com um marido que não é cristão. Ela deve submeter-se a ele, ela deve ser submissa a ele, para que sem nenhuma palavra ela ganhe ele para Jesus, sem palavra. É isso que está dizendo o texto. Agora ele volta no versículo 7, o apóstolo Pedro, a dizer sobre os homens. Ele fala: maridos, coabitai com a vossa mulher também, considerando ela como o vaso mais fraco. E ele fala mesmo: considere ela também como coparticipante da herança. Pedro diz isto, porque não é só você, homem, que é herdeiro de Deus, não, sua mulher é também herdeira de Deus, ela é também sua irmã em Cristo, sua esposa é sua irmã em Cristo.
E Pedro diz: faça isto para que suas orações não sejam interrompidas. Já viu por que nós muitas vezes, homens, oramos e não temos resposta das nossas orações? Como é que estamos tratando a nossa mulher? Como vaso mais fraco? Ou estamos tratando ao mesmo nível? O vaso mais fraco, ele é tratado com proteção, para que não se quebre. Agora, Deus não responde às nossas orações. Sabe o que vai acontecer conosco, homens? Nós vamos desanimar de orar. É por isso que muitos homens não têm orado em casa, não têm chamado sua família para orar, porque não tratam a sua, olha onde começa, não tratam a sua mulher como um vaso mais fraco. As orações, quando ele faz, não são respondidas, e depois ele desanima, porque Deus não responde. E aí a mulher fica em casa: cadê meu marido que não ora? Cadê meu esposo que não chama para oração? Mas é por isso. Procure um crente servo fiel de Deus tratar a sua mulher como um vaso que precisa de ser protegido, e você vai ver se ele não gosta de orar, porque Deus está sempre ali respondendo ele. Mas aí o cara traduz o vaso lá de Pedro, traz cá para Tessalonicenses e fala que também é mulher. Aí vai e escreve lá na Bíblia: a mulher. Não, Paulo aqui está falando de outro assunto. Enquanto Pedro fala de um casamento legítimo diante de Deus, Paulo fala de relações sexuais ilícitas diante de Deus. Então não pode ser a mesma coisa. Paulo está afunilando, nós já vimos isso. A vontade de Deus é muito ampla. Existe santificação, existe gratidão, existe muita coisa na vontade de Deus. Paulo fala da santificação. Ora, santificação também é muito amplo. Paulo reduz então: cuide da prostituição, fuja dela e mantenha-se longe de todo tipo de relação ilícita. Agora ele afunila mais e diz no verso 4, ele diz que cada um de vós, especificamente, cada um, jovem, adulto, homem, mulher, cada um de vós, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Agora sim, eu concordo com aquela tradução da atualizada, da João Ferreira de Almeida, né? Não King James, João Ferreira de Almeida atualizada, que diz: cada um saiba possuir o seu próprio corpo, seu próprio corpo. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, seu próprio corpo, em outra está escrito seu próprio vaso, e na NTLH, King James atualizada, traduziu sua esposa. Nada a ver, né? Como Paulo está afunilando, ele deixa de falar de relação sexual, presta atenção, ele deixa de falar de relação sexual com outra pessoa para falar da relação sexual sozinha. Saiba possuir seu próprio corpo, o seu vaso para santificação e honra. Paulo está falando de você santificar seu corpo. Você tem esposa? Não. Então vou me satisfazer sozinho? Não. A Bíblia diz que isso é desonroso e é profano. Há muitos jovens que se abstêm da imoralidade sexual, da porneia, né? Nós falamos semana passada. Há muitos jovens que se abstêm. Não pratico relação com ninguém, eu não sou casado, não tenho esposa, eu não pratico relação com ninguém. Entretanto, eles não sabem possuir o seu corpo em santificação e honra. Aqui estão demarcados, irmãos, pecados sexuais secretos. Paulo agora está falando de pecados sexuais individuais, secretos, aqueles praticados com o seu próprio corpo, ainda que você não esteja com um parceiro ilegítimo. É o prazer sexual solitário, ou até mesmo aquele tipo de prazer obtido pelas imagens pornográficas, fotos, vídeos, sites de relacionamento proibido, videosexo, espiadelas, outras formas de prazer ilícitos obtidos para o desfrute pessoal individual. Não só a masturbação, como além disso, o prazer visual, o prazer audiofônico, o prazer audiovisual, ligações em chamadas de áudio ou vídeo,
qualquer tipo de prazer que envolve somente você e seu corpo. Paulo está dizendo, se você busca isto, então você está desonrando a Deus que te deu o seu corpo. Tem gente que diz assim, não, eu não aguento, eu tenho que descarregar, de alguma forma eu tenho que descarregar. Eu vou te perguntar, você que tem filho, se alguém colocasse uma arma na cabeça do seu filho e falasse para você, para com isso ou eu mato seu filho, você pararia? Para com essas pornografias sua ou eu mato seu filho. Eu duvido quem é que não parava na hora, quebrava até o celular, quebrava a televisão, quebrava tudo, nunca mais você acessaria nada de pornografia, nada. Por quê? Porque alguém colocou em risco a vida preciosa de quem você ama. E você diz que não consegue parar, mentira. É porque não existe uma ameaça, por isso que você não para. É porque você tem visto a relação sexual ilegítima e até mesmo o prazer pessoal ilegítimo, você tem visto isso como uma promessa. Ele está te prometendo prazer e você está acreditando. Por que depois disso a consciência pesa? Por quê? Se fosse normal, por que ela não ficaria em paz? Por que ela não fica em paz? Por que a consciência pesa? Então não venha dizer, eu preciso descarregar. Você precisa parar de acreditar nas promessas dessas sexualidades ilícitas. É disso que você precisa. Você continua caindo por causa disso, porque existe uma falsa promessa de prazer, e quando você recebe este prazer, junto com ele vem a culpa. O que Deus te dá não traz culpa, traz alegria, satisfação e plenitude, mas aquilo que te traz culpa não é verdadeiro prazer. Agora, se alguém colocasse uma arma na cabeça da sua filha, do seu filho, e falar, para de acessar essas coisas, senão ele vai morrer, ela vai morrer, na hora você pararia. Então não vem dizer que você não consegue. Sabe por que você pararia? Porque o objeto do seu amor está sob ameaça. E eu digo uma coisa para você. Hoje foi lido aqui na igreja, pela minha esposa, o maior mandamento da Bíblia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o maior mandamento. E Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele se colocou no lugar de Deus neste mandamento. Ele diz, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama qualquer que seja mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Eu digo para você, se alguém ameaçasse teu maior amor, que é teu filho, você pararia. Mas Deus o Pai ameaçou e puniu o maior amor, que é Jesus Cristo, e você não para, porque Jesus não é teu maior amor. Se Jesus fosse teu maior amor, como é o teu filho ou a tua filha, você pararia. E Deus não ameaçou, Deus fez. Deus puniu o seu filho com a morte. E você tem coragem de olhar para um site pornográfico e depois olhar para o Calvário? Como você faz essa comparação? Saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Tem gente que também acha que porque é casado, ele pode fazer tudo que ele quer com a sua mulher. Cuidado, cuidado. Talvez eu até admita aquela tradução aqui, sua esposa, saiba usar a sua esposa com santificação e honra. Teve uma pessoa que uma vez me perguntou
se podia realizar um certo tipo de ato sexual com a sua esposa. Porque não tem nada na Bíblia que proíbe, que não sei o que, isso e aquilo. Eu disse para ele assim: você não está satisfeito com o que Deus deu? Você sabe como é o câncer? Você sabe como que é o câncer da luxúria? O câncer da luxúria, ele nunca para de corroer a tua alma. Nunca, nunca, nunca. Satisfaça um e você vai querer o segundo. Satisfaça dois e você vai querer o terceiro. Satisfaça três e você vai querer o quarto. E assim, até a sua alma se definhar. O verdadeiro crente está satisfeito com o que Deus deu. Satisfeito. Ele não fica buscando coisas que o mundo induz, porque o mundo induz isto baseado naquele que é o seu governante. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E o diabo é dessa forma, ele oferece coisas para você, prometendo satisfação, no entanto elas corroem como metástase. Portanto, devemos saber possuir o nosso corpo assim, de forma honrada e santa. O verbo possuir que Paulo fala aqui, significa no grego ganhar, comprar, adquirir, obter. Em outras palavras, Paulo está dizendo, para que você alcance um direito sobre o seu corpo, para que você saiba possuir seu corpo, para que você alcance um direito sobre ele, use-o com honra, use-o com santidade. Em outras palavras, Paulo diz, que você deve saber, ou está pelo menos consciente, veja isso agora, irmãos, daquele que comprou o seu corpo para a glória dele, e então viver à altura daquilo em nosso próprio corpo físico. Nosso corpo não é nosso, não existe meu corpo, minhas regras, não existe. Isso é mais uma frase diabólica que o mundo repete e infelizmente entra na mente de muitas pessoas da igreja. Não existe meu corpo, minhas regras. O que existe é Deus, meu corpo, o meu corpo e tuas regras. O corpo que o Senhor me deu e tuas regras. É isso que existe. Lembra que Paulo disse no versículo 1, se você quer viver de modo que agrade a Deus, espera lá, para viver de modo que agrada a Deus, você escolhe 5 coisas e rejeita 8? Espera aí, Deus te dá 10 mandamentos, você escolhe 4 e rejeita 6? Então não é mandamento, é opinião. Opinião você aceita ou rejeita, mas mandamento você não tem opção. Mandamento você obedece, ou você é um rebelde. Deus não dá opinião na Bíblia. Na Bíblia Deus dá mandamento. E quando alguém que se diz crente fala assim, eu quero obedecer a Deus, acabou as escolhas. Ele só tem que fazer o que Deus quer. Sabe esse negócio, liberdade de expressão, não existe. Isso é mentira. O crente piorou, porque o crente, a expressão dele é Bíblia, é a Bíblia. Se você pensar algo contrário à palavra de Deus, isso a Bíblia já chama de mundo. Mundo não é o que está lá fora, não. Mundo é o que está dentro de nós. Mundo é o que está dentro de você, que não corresponde àquilo que Deus falou. E se você viver baseado no que você pensa e não no que Deus disse, isso é mundo. Você é um mundano, você não é um crente. Então, queridos, saiba usar seu vaso, ou seja, teu corpo, em santificação e honra. Nós já vimos o que é santificação, o que é separação, né? Mas o que é honra? O que Paulo quer dizer que é honra? Essa palavra tem um sentido de preço, valor, o peso de respeito. Cada um, olha, vamos trocar então as palavras pelo seu significado? Cada um saiba possuir seu corpo em separação do pecado e respeito, um preço alto de respeito. O mundo não sabe o que é isso não, irmãos.
Você acha que o mundo sabe o que é respeito? De modo algum. Nosso corpo precisa ser valorizado ao nível do preço pelo qual ele foi pago. Voltando em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, né? Tem, na versão corrigida tem uma diferença da versão atualizada. Na atualizada diz assim, 1 Coríntios 6,20: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E a versão corrigida diz assim: porque fostes comprados por bom preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. São duas versões diferentes. Uma é mais reduzida, né, que é a atualizada, e a outra é mais expansiva, que é a corrigida. Muito bem, vamos ficar com a atualizada, mais reduzida. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está falando lá em Coríntios, irmãos, sobre o mesmo assunto que ele está falando em Tessalonicenses, que é a porneia. Se você voltar aos versos anteriores, olha o 15: não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? É o mesmo assunto que ele fala em Tessalonicenses. Olha o 16: ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Porque diz ele, os dois serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito com ele. Então fugir da fornicação, da prostituição, da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Então ele diz: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E no final ele fala: fostes comprados por um alto preço, então glorifiquem a Deus no vosso corpo. É o que eu estava dizendo, não compensa vivermos em uma vida onde, mesmo que não estejamos praticando atos sexuais ilícitos com pessoas ilícitas e legítimas, mesmo assim, se não soubermos possuir o nosso próprio corpo em santificação e honra, nós não estamos valorizando o preço que ele foi pago, porque ele foi pago por o preço de sangue de um homem justo e inocente. E não foi só nossa alma que Jesus comprou não, queridos. Está escrito aí: o corpo e o espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que Paulo sempre coloca o valor do nosso corpo na santificação comparado ao pagamento que foi feito por ele, e como a soma dessas duas coisas traz glória para Deus. Se o preço de Cristo foi alto, e se eu coloco o meu corpo no nível desse preço, então Deus será glorificado no meu corpo. Aí sabe o que os crentes pensam que é glorificar a Deus no corpo? Sabe o que os crentes pensam que é? É ir para a academia, vou malhar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita no meu corpo. Ele vai habitar num corpo musculoso. E o Espírito Santo está nem aí para isso? E o Espírito Santo está nem ligando para isso? Enquanto muitas vezes eu estou aqui, malhando, puxando ferro, como diz hoje, né? Puxando ferro. Estou aqui puxando ferro e meu coração cheio de iniquidade. Eu usando o meu corpo para imoralidade. Aí estou aqui malhando para ver se o Espírito Santo gosta. O Espírito Santo ia dizer: eu preferia você tudo gordo, esquisito, acabado, mas santo. Santo. Do que você todo malhado aí, bonitão, musculoso e com o coração cheio de impiedade. O que você acha que o Espírito Santo prefere? Então, querido, o preço que foi pago por nós foi sangue. Pedro diz, 1 de Pedro capítulo 1, 18, 19: não foi com prata e nem ouro que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, mas sim com precioso sangue, sangue de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo.
Então seu corpo seja para a glória de Deus, não para prazeres ilícitos, seja com alguém que não é seu cônjuge, ou até mesmo sozinho. Agora, para finalizarmos o sermão de hoje, no verso 5, voltando em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: não, eu vou ler do grego, traduzindo direto do grego, ele diz: não em paixão depravada de desejos desordenados, como também os gentios, não conhecendo a Deus. Paulo está fazendo um contraste agora, porque é assim que os ímpios usam os seus corpos. Eles não têm freio, os ímpios não têm freio em seus corpos. Eles vivem para suas próprias paixões. Eles pensam o seguinte: se existe o desejo, é para ser satisfeito. É isso que os ímpios pensam, e que se excluam as regras. Eles não querem saber de regras, mas a pergunta é: quem foi que criou o teu corpo? Fala, igreja. Foi Deus, então só Ele tem as regras para você usar o teu corpo. Não existe meu corpo, minhas regras. O corpo foi criado por Deus, portanto, as regras dele. E Deus já estabeleceu regras para você usufruir dos prazeres fisiológicos. Sim, Deus não é carrasco, não. Criei um monte de ser humano cheio de prazeres, mas não vou deixar ninguém desfrutar. Eu sou mau. Não. Deus criou os seres humanos com prazeres em sua carne, e Ele estabeleceu o método de você desfrutar deles. Você será feliz quando você obedecer a esses métodos. A infelicidade gera o contrário. Quem é infeliz é que procura os meios errados, contrários aos de Deus, para ver se provoca felicidade que ele não tem. Satisfaça-se em Deus primeiro para você ver. Alegre-te em Deus. Deleite-se em Deus. Encha-se de Deus para você ver se você não vai ter prazer exatamente naquilo que Ele mandou, naquilo que Ele ordenou. O que faz o homem furar a lei de Deus, o que faz o homem destruir as tábuas do mandamento, é isto, é a ausência de felicidade. Ele é infeliz, ele não tem prazer, ele não tem satisfação em si mesmo, ele não tem, e ele busca isto, e ele vai buscar quebrando tudo que Deus disse para não quebrar. E o diabo está lá sempre pronto para prometer. Agora, o incrível aqui do versículo 5 é que Paulo diz assim: como os gentios, que não conhecem a Deus, no final do versículo 5. Essa palavra conhecem aí é a mesma do 4, do início do 4, que cada um de vós saiba. O verbo saber aqui é o mesmo conhecer do versículo 5. Paulo está fazendo um contraste. Ele está dizendo o seguinte, que enquanto o crente deve saber ou conhecer como se usa o seu corpo, o ímpio nem conhece nem sabe quem é Deus, quanto mais o que ele faz com o corpo que ele recebeu de Deus. Mas o crente, meus irmãos, ele deseja conhecer não só a Deus, mas também a sua vontade. Mas para o crente não basta conhecer a vontade de Deus, o crente deseja amar a vontade de Deus. Olha como é o processo do crente. Eu quero conhecer a Deus. Aí alguém diz para ele: então você tem que conhecer a vontade de Deus, porque Deus é revelado na sua palavra. Então eu quero conhecer a vontade de Deus. Então ele vai para a palavra. Quando ele chega na palavra, a palavra de Deus começa a revelar quem é Deus e qual é a vontade dele. Sabe o que o crente verdadeiro faz? Ele diz: que maravilha é esta lei de Deus. Ele não diz igual o ímpio. O ímpio começa a ler a Bíblia: isso é um livro velho, ultrapassado, quem vai ficar obedecendo esses mandamentos aqui? Quem vai ficar? O ímpio faz assim, o crente não. Quanto mais ele lê a palavra, quanto mais ele ouve da palavra, e ele vê os mandamentos, ouve os mandamentos de Deus, ele não sente peso não. 1 de João 5,3 fala: os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados.
Ué, pastor, mas por que eu sinto um peso quando tem que ir para a igreja, quando tem que orar, quando tem que ler Bíblia? Dá um peso, é porque você não nasceu de novo. A velha natureza não gosta de vir para a igreja mesmo, não, hein? Você acha que um ímpio lá fora vai trocar um shopping com aqueles caras ruins de violão tocando lá? 24 bicho ruim de violão e voz, pelo amor de Deus. Além das músicas já ser um desastre nesse Brasil, né? As músicas no Brasil, quando são músicas nobres, MPB e tal, ninguém quer ouvir. Por quê? Porque não tem a ver com cerveja, não tem a ver com cachaça. O que tem a ver com cachaça é música de corno. O que tem a ver com cachaça é música de gente que foi chutado no traseiro pela pessoa lá e fica agora lá, ai, você me abandonou, eu vou beber. A idiotice é essa do mundo, né? Isso que tem a ver com bebida, é isso, desilusão, não é? Abandono, traição, morte, é isso que tem a ver com bebida. E está lá todo mundo. Você acha que um povo desse vai querer largar umas músicas ruins, desgramadas dessa, e vir para a igreja ouvir eu falar disso? Mas não vai mesmo, nem crente quer. Você acha que o mundano vai querer? Nem crente quer ouvir isso, rapaz, quanto mais ímpio. Então, querido, se você acha que o mandamento de Deus é pesado, cuidado, você pode nem ter nascido de novo, porque quem nasceu de novo, ele diz como salmista, né? Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de todo dia. Aqui estou, Senhor, para cumprir, para fazer a tua vontade. Por quê? Porque a tua lei está no meu coração. Como é diferente. Então o crente, ele quer primeiro saber quem é Deus. Aí o outro fala para ele, então vai ler a Bíblia. Ele lê. Aí quando ele lê, ele começa a ver esse monte de mandamento, de coisa. Ele fala, mas que coisa gloriosa, que Deus santo, que Deus magnífico. Ele não se mistura com o pecado. E olha como Ele nos ama, mesmo nós pecadores, misturados nessa lama terrível que está aí fora. O Senhor nos ama, nos tira dela, nos lava com o sangue do Seu Filho, nos perdoa, nos purifica. E agora muitos crentes querendo voltar para essa lama, irmãos. Isso é amar a Deus. O verdadeiro crente que ama a Deus, ele procura conhecer Sua vontade. Depois que ele conhece, ele passa a amar essa vontade. E depois que ele ama, ele obedece, ele se submete a ela, a tal ponto que ele se submete, que se alguém chegar e disser para ele, olha, faça isso e aquilo, contrário, ele diz, não, porque existe um mandamento ao qual eu estou sujeito, ao qual eu estou submisso, e a ele, dele eu não arredo meu pé. Eu não arredo meu pé. Pode me matar, pode tirar minha vida, mas eu vou obedecer o mandamento do meu Pai. Ele faz isso. E então ele passa a anunciar esse mandamento para outros. Então, além de conhecer, de amar, de submeter, ele anuncia, ele proclama, ele fala disso para outras pessoas. Já o ímpio odeia qualquer restrição ao seu estilo de vida idólatra. Por quê? Porque ele adora o prazer, ele é um hedonista, inveterado, e por isso não suporta qualquer menção a alguma exceção ao seu desejo cobiçoso. Queridos, vocês conhecem a Deus? Paulo está dizendo, não como os gentios que não conhecem a Deus. Eu te pergunto, você conhece a Deus? Quero relembrar uma coisa aqui. Conhecer na Bíblia não é saber quem é. Conhecer na Bíblia é relação íntima. A pergunta é, você tem relação íntima com Deus? Uma relação íntima com Deus produz no crente um nojo de ter relação íntima com o pecado. Não dá para viver com a relação íntima com as duas coisas. Você deve amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Senão você é um ímpio, um desconhecido de Deus. Mas já sabemos o fim daqueles que Jesus não conhece. Ele disse em Mateus 7,23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, nós sabemos que conhecer na Bíblia é relacionamento íntimo, e para você ter um relacionamento íntimo com Deus, você só pode ter por meio de Cristo Jesus. Ninguém pode ter um relacionamento íntimo com Deus sem Cristo, gente. A Bíblia está dizendo que só há um Deus, 1 Timóteo 4,5, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, só Ele. Sem Ele você não chega a Deus como Pai.
João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse assim, ninguém vem a Deus senão por mim, ele disse, ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque para chegar a Deus como Pai, ou seja, você como filho, chegar a Deus como Pai, só por meio de Jesus. Agora, sem Jesus você vai chegar a Deus, mas não como filho chega ao Pai, e sim como um réu chega diante de um juiz. Todo mundo vai chegar a Deus. Se alguém disser para mim assim, todos os caminhos levam a Deus, eu concordo, como juiz, mas como Pai, só Jesus. Além de ser uma proximidade por meio de Cristo, todo relacionamento com Deus deve ser marcado por santidade, pois Deus não se relaciona com o pecado. Abacuque 1,13, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Por isso mesmo ele não se relaciona com um pecador, senão por meio de Cristo. Há muita gente no pecado achando que está bem com Deus. Oh, queridos, vou dizer uma coisa para você. Há muitos pornográficos, libidinosos, despudorados, que acham que Deus ouve suas orações. Não. Apóstolo Paulo diz que quem vive em paixão depravada e desejos desordenados é ímpio e não conhece a Deus. Ou a nossa vida é marcada pela santificação, ou não veremos o Senhor. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu encorajo a todos nós, quando formos para casa, não liguemos a televisão, hoje. Nos afastemos de nossos celulares, hoje, à noite. Vamos remoer esta palavra de hoje e sondar o nosso próprio coração. Será que estamos nos afastando da porneia? Ou ainda temos alguma ligação com ela? Mesmo aos casados, a licenciosidade não é permitida só porque você possui um cônjuge legitimamente, não. Ter um cônjuge legítimo não legitima práticas ilegítimas no casamento. Até nossas relações íntimas devem ser santas, pois nós a fazemos corandel perante Deus. Deus está olhando nossas relações sexuais, olhando, e Ele é que sabe se aquilo está dando prazer para Ele, prazer obviamente espiritual. Porque quando você atinge o seu prazer físico com o seu cônjuge casado, monogamicamente, heteronormativamente e indissoluvelmente, Deus se alegra. Deus se alegra. Porque isto é obediência. E Deus se alegra com a obediência. Talvez você fique pensando que eu peguei pesado, o pastor pegou pesado e agora está brabo, está não sei o quê. Olha, nunca ache pesado a lei de Deus, o mandamento de Deus. 1 de João 5,3, seus mandamentos não são pesados. Não acho nada pesado, não. Talvez você pense assim, pastor, eu já vivi tudo isso aí que você falou. 9 horas, terminei 9 horas, glória a Deus. Pastor, eu já vivi isso tudo aí que você pregou, que você falou. E hoje estou na igreja, estou com Cristo. Eu me encontrei com Jesus. Jesus me encontrou, né? Porque o pastor Isaac fala, né? Não foi você que encontrou Jesus, não era ele que estava perdido. Quem estava perdido era você, então foi ele que te encontrou. Então, quando Jesus te encontrou, sabe o que ele fez? Ele disse para você assim, minha filha, meu filho, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu já carreguei todos eles.
na cruz. Ninguém pode te acusar. Você é um eleito de Deus. Ninguém pode acusar um eleito de Deus, porque é Deus quem o justifica. Foi Cristo que morreu por você, não foi bode, não foi bezerro, não foi novilho, não, foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu por você. E Paulo diz, antes, melhor dizendo, ele ressuscitou, e está à direita do Pai, intercedendo por você. Você sabe o que isso quer dizer? Que além dele ter te perdoado na cruz do Calvário, ainda hoje, vivo e ressurreto à direita do Pai, ele ora por você, para que você não caia em pecado, para que você viva uma vida que agrade a Ele e ao Pai, uma vida santa, uma vida que aproveita o seu corpo para a glória de Deus, uma vida que aproveita todas as coisas que foram dadas, para que Deus seja glorificado em sua vida. Ele intercede para que você seja sempre uma nova criatura, cada vez mais madura, cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais próxima dele, da aparência dele, da semelhança dele, como disse o apóstolo Paulo, que ele colocou esta nova criatura em nós, para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. É isto que Jesus diz para você. Você pode ter vivido isso, mas foi para isso que eu fui aí para a terra. Eu não nasci em berço de ouro, eu nasci numa manjedoura, no meio de animais, para salvar o mais indigno, o mais pobre, o mais vil pecador. Se Jesus tivesse vindo em uma classe média para cima, ele só salvaria dali para cima, mas ele veio na pior condição, para salvar o pior pecador. Então, se você já foi encontrado por Jesus, alegre-se e diga, a partir de hoje, meu corpo será um vaso usado em santificação e honra, não como os ímpios lá fora que não conhecem a Deus, mas como um filho perdoado, que glorificará o Pai. E que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar.